Nesse slide agora, né, como evitar os riscos relacionados à maneira de dirigir, a gente vai falar de alguns fatores que diminuem sua concentração e retardam reflexos, né? Pessoa que tem problema com bebidas, né? Bebida alcoólica, pessoa de ressaca, por exemplo, né? Ela tem uma forma de conduzir piorada, né? A pessoa que sob efeito de drogas, e quando eu digo drogas, né, inclusive o tópico seguinte, medicamentos também. A pessoa sob efeito de drogas ou medicamentos vai atrapalhar a forma de dirigir, da pessoa conduzir o veículo. Não ter dormido bem, né? Pessoa que não dorme muito bem, que dorme poucas horas, ou número de horas inferiores do que deveria, às vezes está com criança nova em casa, ou com problema pessoal, né? E acaba não dormindo tão bem, vai atrapalhar também. E vai retardar o reflexo da pessoa. Sonolência atrapalha o reflexo da pessoa. Ter participado de discussões fortes com familiares no trabalho por qualquer motivo. A pessoa está né, a gente fala assim, ele está em outro mundo, ele não está bem para dirigir, a pessoa está lá conduzindo, pegando estrada e fazendo N coisas. Usar o telefone celular ao dirigir, mesmo que no Viva Voz, não é indicado, né? Apesar do Viva Voz não ser proibido você atender, por exemplo, o telefone no rádio do carro, a gente indica, a nossa indicação aqui, a gente do SESMIT, a gente indica que você pare o veículo no acostamento ou no posto de gasolina e retorne a ligação. Eu entendo que é o mais adequado, é o que a gente indica, né? Pede para que seja feito. Ouvir aparelho de som em volume que não permita ouvir os sons de advertência, que, por exemplo, buzinas, apitos de algum guarda de trânsito, alguma coisa, a pessoa que está com som muito alto dentro da cabine do veículo, vai atrapalhar você perceber os sons à sua volta, entendeu? Transportar animais soltos e desacompanhados no interior do veículo, isso aqui já é uma coisa para a sua vida, então, quando você for, porque na empresa a gente não é permitido transportar animais dentro dos veículos, né? Às vezes o pessoal adota o cachorrinho na obra e tal, a gente não indica que anda com ele dentro do veículo, então muito cuidado com isso. Só que para a sua vida também você tem que entender que os animais eles têm que estar presos dentro do veículo também, porque eles podem do nada pular do banco de trás para o banco da frente e te atrapalhar na condução do veículo, entendeu? Transportar no interior do veículo objetos que possam se deslocar durante o percurso. Às vezes o pessoal bota a mochila no banco do carona e no momento de frenagem, aí a mochila vai cair, ele tira a mão do volante para segurar a mochila, e nisso aí ele pode não ter a ação necessária, né, com o volante. Às vezes você precisa de fazer um slalom, que é aquela manobra que você joga para um lado e joga para o outro, para você desviar rapidamente de um obstáculo. Você vai estar com a mão só, você não vai conseguir fazer essa manobra. Então, o indicado é que você vai transportar, por exemplo, não quero botar minha mochila no porta-mala porque está com o meu notebook. O notebook tem coisa da empresa, tem coisa de trabalho, não quero colocar lá. Ok, não tem problema, você pode transportar no banco. Só que você coloca ela como se ela fosse um passageiro e trava ela pelas alças com o próprio cinto de segurança, entendeu? Então você bota ela em cima do banco e passa o cinto de segurança dentro das alças e prende ela no veículo. Então tudo que está dentro da cabine não pode ficar solto, porque no momento de frenagem ela vai voar para frente, entendeu? Então tente sempre colocar os objetos que estão dentro da cabine presos pelo cinto de segurança ou de alguma outra forma que ele fique preso de forma adequada também. Lembrando também que ferramenta cortante, por exemplo, enxada, uma faca, um facão, alguma coisa, eles tem que estar preso, tem que estar com algum tipo de bainha, alguma proteção para que o elemento cortante dele não pegue no condutor, ok? Ainda no nosso tema, como evitar os riscos relacionados à maneira de condução, alguns itens devem ser relembrados, né, em nosso treinamento, que é o acostamento, o trechos escorregadios, sinalização, calçadas ou passeios públicos. Com relação ao acostamento, é uma parte diferenciada da pista, destinada a parada ou estacionamento de veículos em situação de emergência, quando não houver local apropriado, né? Nesse caso, vagas para estacionar, postos de gasolina e demais itens dessa forma. É importante destacar que nossos colaboradores são proibidos de trafegar com os veículos automotores nos acostamentos. É muito comum, quando a gente está fazendo uma viagem, algum deslocamento, a gente vê caminhão, principalmente os caminhões carregados, deslocando no acostamento. Isso, para a gente, para as nossas empresas, é proibido, né? É muito comum também encontrar nos acostamentos ondulações, buracos, elevações, inclinações,
ou alterações do tipo de piso, quando você sai do asfalto, vai, por exemplo, para pedra ou para um piso de terra, e essa alteração do piso pode estabilizar o veículo e, consequentemente, a perda do controle da direção. Então, sempre que for utilizar o acostamento, sempre prestar bastante atenção onde está entrando, verificar se não tem buraco, se não está passando nenhuma pessoa a pé, ou se tem algum animal, algum tipo de imprevisto dessa forma. Outro ponto que a gente sempre chama atenção também são os trechos escorregadios. Em trechos escorregadios, o atrito do pneu com o solo é reduzido pela presença de óleo, de água, de barro, de areia ou outro tipo de substância, né? Fazendo com que com que o pneu perca a aderência com a pista de rolamento e, consequentemente, vai atrapalhar você numa possível frenagem, você vai acabar derrapando e, consequentemente, a perda de controle da direção. Com relação à sinalização, nada mais é que um sistema de comunicação, né, para auxiliar o condutor a dirigir com segurança. As várias formas de sinalização mostram o que é permitido e o que é proibido fazer. Advertem ainda sobre os perigos da via e também indicam direções a seguir e outros pontos de interesse. Então é sempre bom, importante, é sempre muito importante a gente ficar atento com a sinalização, lembrando que em diversas rodovias a falta da sinalização atrapalha muito a gente também na condução, mas é sempre bom respeitar a sinalização, principalmente com relação à velocidade máxima daquela via. Ficar bastante atento também, porque às vezes tem alguma sinalização que ela não é permanente, é uma sinalização temporária que está te mostrando que à frente vai ter uma obra ou surgir uma ondulação. Tem também uma sinalização que é feita pelos próprios moradores locais. Acontece muito após período chuvoso, abre um buraco na pista e a gente tem que ficar atento. Eles colocam galhos ou com folhas, né, ou com tecido, alguma coisa indicando que aquele local tem um problema. Então é sempre bom a gente ficar bastante atento com isso. E tem também as calçadas ou passeios públicos, né? Essas são destinadas ao uso exclusivo do pedestre. A gente só pode utilizar no momento que vai entrar para uma garagem ou para um lote ou algo do tipo, ok? Com relação à atenção no momento da condução, eu gosto sempre de chamar a atenção também por relação às árvores e vegetação, principalmente na nossa região aqui da Zona da Mata, em Minas Gerais em si, né, por ser uma região muito montanhosa, nós temos muitas vias estreitas e acaba que o mato chega até tomar parte da via, são de vias sem manutenção. Então, em um cruzamento, em uma travessia, esse mato, árvores ou mato vai atrapalhar a sua visibilidade. Então, ficar bastante atento quanto a isso. Não tá enxergando, procura tentar enxergar, movimentar o corpo para frente. Às vezes você chega um pouquinho mais na entrada da pista, logicamente de forma segura, né? E tentar ter uma melhor visualização, né, nesse tipo de situação. E tem locais que principalmente em curvas e tudo mais, o mato ele tá entrando já, às vezes você até esbarra o carro em alguma galhada e tal. Ficar bastante atento com isso, porque isso pode trazer acidentes também. Mas principalmente em cruzamentos, em vias, né? A circulação dos veículos, das pessoas altera, né? Que é muito constante, é muito intensa. Então todas as situações elas vão se alterando ao longo do tempo ali. E a existência dessa vegetação pode atrapalhar você nessa condução também. Então mais um ponto de atenção. Outros pontos são a neblina ou cerração. É uma situação de risco elevadíssimo, né? Quando você está rodando e você se depara numa situação com neblina ou cerração muito densa, você deve imediatamente acender a luz de farol baixo, aumentar a distância do veículo da frente e reduzir sua velocidade. Sempre bom reduzir a velocidade, vai te dar uma maior distância do veículo da frente, você vai reduzir o risco com isso. Então nunca use farol alto, porque ele vai refletir a luz nas partículas nas gotículas, nas partículas de água, e consequentemente a sua visibilidade, né? Nessas condições o pavimento também fica escorregadio, reduzindo a aderência dos pneus.
É muito comum também a gente ver alguns condutores, quando se encontram numa situação de neblina ou cerração, eles ligarem o pisca-alerta. Isso não é correto, né? A gente não indica que isso seja feito, porque o pisca-alerta só deve ser ligado quando o veículo está parado, ok? A gente também pode se deparar com ventos muito fortes. Quando atinge o veículo em movimento, pode deslocá-lo e pode trazer também uma redução da estabilidade dele, consequentemente a sua condição de condução, né? Na época de seca, quando a gente está rodando nas pistas também na época de seca, é muito comum a gente se deparar com a situação de fumaça intensa nas vias por conta da queimada de pastagens ou de vegetação lateral. Então também reduz a velocidade, nunca passe muito próximo ao fogo também. E a própria fuligem na pista pode reduzir também a aderência do pneu com a pista de rolamento. Outra condição também que a gente que é um ponto de atenção para a gente, é a condição de luz, de iluminamento, né? A falta ou excesso de luminosidade pode aumentar também o risco no trânsito, ok?